Muito bem, meus amigos, dando continuidade a essa série de entrevistas que estamos realizando desde a segunda-feira pela manhã, em nome aqui do nosso Congresso Acadêmico de Inteligência Artificial. Começamos o congresso e também começamos os nossos trabalhos na segunda-feira de manhã, com entrevistas de manhã, à noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E hoje estamos encerrando o nosso congresso, aliás, teremos ainda atividades à noite, encerrando o nosso congresso e temos o prazer de receber aqui o professor Manuel Nabais da Furruela. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FIANFAAN, o professor que é professor de Direito Internacional, ex-diretor da Escola de Direito da FMU e da Anhembi Morumbi, reitor da FMU FIANFAAN de 2018 a 2021 e atualmente é vice-presidente acadêmico da FIANFAAN, fundador e ex-presidente da Comissão do Direito do Refugiado, Asilado e da Proteção Internacional da OAB São Paulo, né, todo o estado de São Paulo, portanto, e também mestre em Direito Internacional, professor em escolas no estrangeiro. Bom currículo, excelente. Parabéns, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Sempre é uma honra estar aqui na rádio, né? A gente sabe que é uma rádio importante. Sim. Ela desempenha não só uma função acadêmica de formação dos estudantes, mas tem uma programação cultural muito intensa e também informativa, já Sim. que as grandes atividades organizadas pela instituição, elas são espelhadas aqui na emissora. Mas também eu sempre gosto de dizer que é uma honra ser entrevistado por um jornalista super qualificado como você. Muito obrigado, né? professor. Tem toda uma trajetória em rádios importantes Sim. aqui do Brasil e agora aqui academicamente. Sim, né? sim. Então, com muito prazer, viu, professor? Super bom. Muito obrigado. O professor que é uma grande referência em direito internacional ou relações internacionais, é uma referência, por exemplo, uma fonte importante nas rádios, televisões e jornais, falando, por exemplo, de conflitos internacionais neste momento, problema na Ucrânia. Como é que está lá, professor? Pois é, esse é um problema sério, né? É de difícil resolução. A guerra da Ucrânia começou há mais de um ano atrás, com a invasão russa, Sim. em fevereiro do ano passado. Havia ali, num primeiro momento, uma chance da guerra se resolver da forma menos conveniente, que seria com uma vitória russa. Uhum. Não aconteceu. A população ucraniana, com muita resiliência, resistiu à ocupação. Depois ali do primeiro mês, quase que a Ucrânia e a Rússia fizeram uma composição, o acordo não saiu. E a partir de agora, infelizmente, não há um cenário, não se vislumbra uma solução. A única forma como eu vejo que talvez o conflito possa se encaminhar vai ser a partir do momento que a China, que é a principal apoiadora da Rússia, a principal potência que apoia a Rússia nesse conflito, ela acabe por se interessar em encaminhar essa resolução, acabe se interessando em fazer com que as partes se componham. É o único cenário possível, viável, mas por enquanto não é previsível. O Brasil tem alguma influência na tentativa de se resolver esse conflito, professor? O governo atual do presidente Lula, apesar de manter a política de neutralidade do presidente Bolsonaro, que no meu ponto de vista é acertada, ele tem buscado, como tem uma relação muito próxima com a China, com a Rússia, por ter construído os BRICS ainda nos governos anteriores, sim. Ele tem buscado fazer um acordo entre as partes. A gente sabe que o Brasil ele não é player naquela região, não está no tabuleiro, mas é uma iniciativa que a gente tem que respeitar por parte do governo brasileiro. É uma iniciativa importante e tomara que colabore. Além desse conflito na Rússia, por exemplo, existe na Ucrânia, alguma outra situação também delicada? O continente africano, sempre muitos conflitos por ali, não? Muitos. No Brasil chegam poucas notícias, né? Sim. Que esse é o conflito internacional mais importante. Envolve a Rússia, que é o maior país em extensão territorial, uma grande potência militar, só rivaliza com os Estados Unidos, né? Então o cenário muda, e a Ucrânia fica na Europa. Então as atenções do mundo se voltam, e as do Brasil também. Mas existem outros conflitos. Infelizmente,
pouco mencionados. Eu digo infelizmente porque mereceriam uma atenção maior. Sem dúvida. Inclusive da imprensa brasileira. Sim. Você tem questões latentes na Ásia, né? Conflito entre a Índia e o Paquistão na fronteira da Caxemira, mas na África você tem guerras civis acontecendo. E um dos principais, também pouco mencionado aqui, envolve questões de disputa dentro do território da Eritreia. Há uma guerra civil muito representativa acontecendo lá neste momento, né, que recebe pouca atenção internacional, inclusive da imprensa brasileira. Mas existem outros conflitos. E a guerra civil da Síria, que também foi muito noticiada no passado, ela ainda não se concluiu. Infelizmente, ainda continua. Muito bem, vamos entrar aqui num segundo assunto, antes de falarmos especificamente do nosso congresso que está ocorrendo desde a segunda-feira que passou. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do cotidiano do senhor aqui como vice-presidente da nossa instituição. Como é que funciona as atividades todas? Como é que isso funciona aqui, professor? Tive várias felicidades aqui na instituição, além de ter me formado. Fiz uma carreira desde professor, coordenador do curso, diretor, como você mencionou, reitor e agora vice-presidente acadêmico, né? Então, isso tudo fez com que eu tivesse uma trajetória de 21 anos consolidada. As minhas atribuições estão relacionadas diretamente ao que eu acho principal numa instituição de ensino, que é o acadêmico. Sim. Com a vice-presidência, eu assumi algumas outras funções administrativas, né? Eu também tenho aí uma formação em gestão, né, nos Estados Unidos. Então, além de cuidar de todos os cursos, que são quase 90 da FMU e da FIAN. 90 cursos. 90 cursos, né, das atividades cotidianas, aula, pesquisa, atividades de extensão, nossos 1.000 professores, quase 1.000 professores, coordenadores de curso, diretores, um time muito grande, né, e um time incrível. Tenho também algumas funções administrativas, então a parte da internacionalidade também está na minha pasta. Sim. A de carreiras dos nossos estudantes e dos egressos, e também a parte de gestão de colaboradores funcionários que atendem os professores. Então, essas questões. E junto ao presidente, o professor Arthur, né, a figura respeitada, trato das questões de gestão da instituição. Então, além das funções acadêmicas, que são aquelas de meu interesse primário, já que todas elas estão comigo, algumas funções administrativas também. Boa, sobrando bastante tempo para a gente falar do Congresso, o nosso Congresso Internacional, olha só, de Inteligência Artificial, Realidades e Projeções. Sucesso, não, professor? Sem dúvida. Um congresso com 200, 300 pessoas já é um sucesso. Sim. Um congresso onde a gente almejava ter 1.000 e agora está com mais de 18 mil é algo de uma força inquestionável, né? Com certeza é o maior congresso em andamento no país sob a temática da inteligência artificial e acho que sobre qualquer temática um dos maiores, né? A gente não tem dados de referência sobre tudo o que acontece num continente como é o Brasil, mas esses números falam por si só. Foram mais de 260 atividades, né, relacionadas a grupos de pesquisa, apresentação de trabalhos, palestras, etc. Então tem uma grandeza de conteúdo, tem uma grandeza temática, o tema do momento, né? Os desafios, o que será de nós aí com a inteligência artificial, seus benefícios e seus desafios, e também os números, né? São números enormes. E tivemos oportunidade, você mesmo entrevistou, de contar com, né, um colega que é o prefeito de São Paulo. Nós o convidamos, estive com ele justamente para convidá-lo a vir, e ele reconheceu a importância do evento, veio. Então, esses todos são indicadores dessa qualidade, né? Da qualidade do que ele tem representado para a sociedade nacional. Sem dúvida. E, professor, como é que é reunir tanta gente, tantos cursos diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, formações diferentes? Como unir tudo isso? Como harmonizar para dar esse resultado que estamos tendo neste momento? É interessante, né? Quando eu era ligado à área do direito, aí como está na minha trajetória de relações internacionais, né? Cuidava das duas áreas, e depois vieram todas com a reitoria. Então, uma das coisas que eu tinha em mente, até por modelos que eu vi no exterior de sucesso, né, nos Estados Unidos, é que as mais diferentes áreas elas têm que se falar. Né? Uma instituição grande como a nossa, o que a gente acabava vendo, né? Que não é propriamente um defeito, mas é uma característica. Você tinha nichos
eu acabei conhecendo a qualidade impecável que cada um deles tem, mas não havia aquilo que a gente pode chamar de transversal, né, uma intercomunicabilidade entre, né, os mais variados cursos. Então, a partir da minha gestão, eu comecei a colocar os cursos para se falarem mais. Óbvio que fizemos reformulações de direção, de coordenação, aquelas necessárias, né, obviamente, para valorizando quem estava e trazendo novos quadros, né? Mas atividades que fizessem com que os cursos se falassem, fizessem em conjunto. E eu acho que este congresso, ele espelha essa realidade. Então, a gente tem muito orgulho de trabalhar na FMU e na FIA-FAAN justamente pela essa cooperação entre os setores. E este congresso, eu acho que coroa essa situação, já que você encontra tanto profissionais, por exemplo, da Escola da Saúde, trabalhando com os de comunicação, que pareceriam áreas não correlatas, né? Direito e engenharia, por exemplo. Direito e engenharia e projetos em conjunto entre todos eles, né? Muito bom. Então, deixa a gente bastante contente. Eu acho que é uma demonstração de caráter universitário, difícil em instituições grandes, e principalmente privadas, que no Brasil, infelizmente, não tem essa tradição, mas acho que a FMU e a FIA-FAAN novamente marcaram um belo de um gol ao executar esse tipo de atividade com tanta cooperação. Um aspecto interessante também é que o evento ele é aberto à comunidade. Isso é sensacional. Exato, mas essa também é uma característica que o acadêmico, né, eu defendo isso e tenho certeza que toda a nossa equipe também pensa dessa forma, a gente tem que oferecer atividades à comunidade, né? De dois aspectos. Um, por responsabilidade social. Então, fora, além do congresso, a gente organiza outras, até interessante, essa semana mesmo, eu tive aqui na Penitenciária Feminina do Estado, entregando os certificados para detentas, que logo vão terminar de cumprir a sua pena, para que elas tenham um mínimo de formação e uma profissão a sair. O curso foi ministrado, não é um curso universitário, é um curso gratuito. A FMU arcou com os custos para elas terem uma formação ligada à cozinha, né? E aí é uma atividade nossa. Então a FMU faz essas atividades para a sociedade com uma preocupação que temos em colaborar. Né? A gente sabe que a gente vive num país muito desigual socialmente, né? Então a gente tem que dar a nossa cota de colaboração, como também por outro motivo, né? A gente é parte integrante. A FMU e a FIA-FAAN estão aí na pista há mais de 50 anos ambas, né? Então nós somos uma instituição da cidade de São Paulo e é por isso que a gente faz questão de trazer o prefeito. Ano passado eu trouxe os candidatos ao governo do estado. Acho que você também deve lembrar. Sim, lembro, né? sim. Nós não somos simplesmente uma instituição de ensino, que já seria muito importante. Né? Nós somos uma instituição da cidade. Então tem que oferecer para a comunidade. E esse atendimento às detentas é um trabalho extraordinário, até porque na condição, na saída da situação delas, do sistema prisional, há uma resistência muito grande, às vezes, da própria família em cuidar dessas moças. Exatamente. Não é? E olha, eu fiquei emocionado, viu? Porque foi interessante, né? Porque a gente cuida do aspecto burocrático, ficou a meu cargo, obviamente, aprovar, alocar pessoas, alocar recursos, né? Fazer lá a tramitação das negociações, mas depois que você vai na pequena formatura que fizeram, entrega e você vê que há um resultado na vida de pessoas que são... Brilho nos olhos das moças. Exatamente, não, desfavorecidas da sociedade, né? Sim. E ainda mais vivendo num país desigual, como é o caso aqui do nosso cenário brasileiro, a gente fica realmente bastante orgulhoso. E tem outros, né? E que essas são culturais, né? O governo da Índia, eu tive o orgulho de ser convidado aí para falar aqui na Câmara dos Vereadores sobre... No plenário, o senhor falou. Fui no plenário, falei dos 75 anos de independência daquele país e 75 anos de relação com o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a independência da Índia em relação à Inglaterra, né? Sim. Organizada pelo Gandhi, aí que todo mundo, sobre o qual todo mundo já ouviu falar, né? Então são muitas atividades, a gente tem uma questão, a FMU, de colaborar, e quando faz um congresso ou quando organizamos eventos, a gente se abre à sociedade que se beneficiem da circulação de conhecimento
de instituições tão respeitáveis quanto as nossas. E esse congresso também em nome dos 55 anos da FMU, 50 anos da FIANFAN. Isso, fale um pouco mais, professor, sobre isso. Então, a essa FMU, história sim, é brilhante, né? Vitoriosa. De vitória de ambas, né? A FIAN foi fundada em 1972, vai agora completar 51 anos, né? Instituição cinquentenária, anterior até o meu nascimento e ao de muitos, né? A FMU fundada em 1968, ano emblemático de lutas estudantis pelo mundo afora, né? Emblemático no seu momento. E olha só, né? Somando as duas, foram mais de 335 mil pessoas formadas. Muito bom. Então, a gente tem uma colaboração positiva incalculável para a sociedade, né? E é engraçado, né? Quando a gente esteve na abertura da cerimônia com o prefeito, e eu não sabia, e apesar de conhecê-lo, eu não sabia, ele tinha já também estudado aqui. Sim. Outra coisa, eu sabia que o filho dele é aluno aqui, porque ele já tinha me contado, né? Aluno do nosso direito. Então, a composição da mesa, quando a gente falou, foi ver muitas das pessoas ali, direto ou indiretamente, tocadas pela instituição, já que todo mundo conhece alguém formado conosco. Então, nós temos desde ministros, governadores, prefeitos, secretários, desembargadores e juízes aos montes formados aqui, promotores de justiça, fisioterapeutas, jornalistas, né? Pego os de mais destaque, aí são formados na FIAN, Sandra Nemberg, tantos e tantas. Renata Fã, né? Assim, muitas personalidades formadas aqui. Kleber Machado. Que esteve conosco, aliás, no ano passado. Relações internacionais também. Um dia desses, um ex-aluno meu, ele pegou o primeiro lugar aqui na Universidade Federal de São Paulo no doutorado. Fez graduação em Relações Internacionais conosco. Então, nós colaboramos com a formação da sociedade. Né? A educação ela é pedra angular em qualquer país para que ele se desenvolva. E, no caso brasileiro, a gente está junto aí com as nossas instituições mais do que cinquentenárias ambas. Muito bom. Aliás, para pontuar, e é importante essa questão, este é o evento mais importante ou o maior evento já realizado pela instituição nesse tempo todo? Acredito não, em número de pessoas envolvidas, sim. Eu até mencionei hoje cedo, né, numa das outras cerimônias que participei, a FMU e a FIAN, em muitas oportunidades, elas fizeram atividades extremamente relevantes e de problemas contemporâneos. Né? No momento quando se começou a discutir bullying, a gente sabe que é um problema muito complexo que envolve aí os estudantes, né? E tem trazido crimes. Vários desses crimes ou atos violentos de crianças nas escolas estão relacionados com questões pretéritas de bullying. Logo que o bullying começou a ser discutido cientificamente, né, porque não havia isso, e surgiu a expressão bullying aqui no Brasil, a FMU preparou uma cartilha sobre o tema. Muito bom. Logo que começou a se falar mais ainda de uma questão que, todas essas muito importantes, né? Acessibilidade de pessoas com alguma limitação física aos serviços públicos, a FMU fez, aliás, a FIAN, a arquitetura da FIAN fez o mapa tátil do metrô. Então, aquelas pessoas que tinham alguma deficiência física tinham como se orientar no metrô com o mapa feito pelo curso de arquitetura da FIAN. Veio a questão do carnaval, onde essas mesmas pessoas com alguma limitação têm dificuldade de acompanhar, foram feitos modelos pelo curso de moda da FIAN, modelos daquilo que estava sendo apresentado no desfile, tanto de carro alegórico como das fantasias. Eles podiam apalpar e ter um contato mais próximo com aquilo. Então, eu julgo que em número de pessoas, sim, este é o congresso mais importante. Em temática, eu acho que é mais um. Isso é muito bom. Né? A instituição ela sempre se renova, mas ela mostra que ela continua dando colaboração decisiva com a sociedade. Eu também mencionei, existem discussões na justiça brasileira muito importantes, inclusive envolvendo o jornalismo, né? Que são essas reportagens de true crime, né? Envolvendo crimes que aconteceram, se podem ou não ser veiculadas. Nós tivemos aqui um congresso para discutir esse tema, né, há 3 anos atrás, quando foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Então, tanto a FMU quanto a FIAN, assim como neste congresso, sempre
muito atuantes naquilo que é de importante e está sendo discutido naquele momento na sociedade brasileira e na mundial. Professor Furriela, já vejo o senhor falando em 2024, é isso? Sim, sem dúvida, né? Nós temos muitos planos para o próximo ano. Temos para este ainda. A partir de agosto começam as celebrações dos 55 anos da FMU, que completa em junho, em breve, faz esse aniversário. Nós estamos com vários grupos de discussão. Quando fizemos 50 anos, eu era o reitor, fizemos muitas atividades e agora também vamos continuar. E no próximo ano também pretendemos discutir questões que sejam daquele momento, né? Discutir novamente a inteligência artificial, já que com certeza não vai se resolver, o debate não se resolve este ano, tem muita coisa para discutir, essa tecnologia ela vai avançar e a gente vai ter mais desafios. Então, tem muito aí para oferecer à sociedade no próximo ano. Professor, a gente tem muita coisa para falar ainda. Marco regulatório e fake news. Então, essas duas questões, né, tanto de marco regulatório quanto de fake news, também elas estão sendo abordadas aqui pelos nossos centros de estudo. Né? O marco regulatório em relação à Lei de Proteção de Dados já existe, mas nós precisamos aprimorar em relação a essas big techs, né, ou as redes sociais, que é um outro... Debate candente. Ah, sem dúvida. Elas são importantes, elas transformaram a forma como a sociedade se comunica, elas servem para a mobilização popular. Muitas manifestações foram organizadas a partir dela. A gente se surpreendeu em 2013, quase 10 anos atrás, com aquelas grandes manifestações, já à época com efeito de rede social. 20 centavos ali do transporte. Do transporte, muito potencializadas agora, mas também desafios, porque você tem abusos, você tem abuso de poder econômico, elas se tornaram empresas muito poderosas. Com certeza tem que ser regulado, tem que ser regulamentado. O ponto é como fazer, né? O que é liberdade de expressão? Tendo como base ali a Constituição, artigo 5º, 220, que tem que ser respeitados. Né? Exatamente. O que é abuso, o que não é abuso, o que é liberdade de expressão, direito de imagem. A gente tem agressões acontecendo, né? O discurso de ódio também, que está presente. O discurso de ódio é um horror. Nós, né? Eu digo, lá na rua, naturalmente. Exatamente, nossa sociedade, né? Isso, com certeza, infelizmente, acaba acontecendo. Tem que ter um marco regulatório, tem que ter uma regulamentação sobre isso. E fake news, a gente, na verdade, sempre teve. Eu lembro de boatos, né? Tem alguns que a gente estudava, tem livros de história. Teve um candidato que foi derrotado nos anos 50 do século passado porque diziam que ele estava criticando quem comia com marmita. Depois descobriram que era tudo mentira, mas até descobrir ele já tinha perdido a eleição porque achava que ele não sabia o que era uma marmita. Olha só, então fake news não é de hoje, né? Mas é óbvio que com os meios de comunicação que permitem um maior acesso às pessoas, né, para que elas veiculem aquilo que elas acreditam e não se utilize mais a segura mídia tradicional, porque a mídia brasileira ela é muito consolidada. Né? O jornalismo brasileiro é... Rádio, televisão, jornal, um dos melhores do mundo. Você tem jornalistas brilhantes aqui. Então, esse tipo de mídia gera uma certa tranquilidade à sociedade, porque há uma respeitabilidade e os conselhos editoriais. Você tem tendências, mais à direita, mais à esquerda, a favor dessa ou daquela tese. Respeitável, né, professor? Respeitável é a democracia. Mas dela parte pouca fake news, né? Ou quando partiu foi responsabilizada. Né? A gente teve o caso da escola base. Eu estive naquela entrevista coletiva numa quinta-feira à tarde. Eu era garoto e me lembro, né? A escola base foi chocante, mas houve uma responsabilização e eu acho que houve um amadurecimento. Mas agora com as redes sociais você não tem esse controle. Então a fake news ela não pode ser aceita, notícias falsas, ainda mais que gerem efeitos, né, que causem danos à imagem de alguém, elas têm que obviamente sofrer uma punição. Agora o que tem em comum isso que você me perguntou com a inteligência artificial? São duas situações, ou três, né, no caso aqui, que elas precisam de uma regulamentação, né? E regulamentar é um desafio. Né? Você não vai usar a tecnologia a inteligência artificial, né? Ela traz tantos benefícios, ela gera desemprego, ela pode gerar desafios tecnológicos aí de autonomia das pessoas, pode gerar fake news a partir dele. Mas a gente não pode deixar de usar as tecnologias como não podemos deixar de usar as redes sociais.
agora tem que ter responsabilidade. E o trabalho da academia e a FMU e a FIA são colaboradores nesse sentido, vem justamente em discutir e fazer com que a gente consiga chegar a bom termo de como tratar dessas questões. Sem dúvida. Daria para a gente ficar conversando aqui a noite toda, mas infelizmente o relógio nos aperta um pouco. Professor, por gentileza, deixe um recado para o nosso estudante, para os outros colaboradores, para a comunidade em geral, sobre o nosso trabalho, sobre esse congresso, enfim, uma mensagem bacana para quem nos acompanha. Bom, aos professores queria agradecer. Queria dar uma informação aqui, meio que um spoiler. Vambora. Vai sair em breve aí uma informação. Nós temos um corpo docente, vocês professores que trabalham na FMU e na FAAN, com mais de 90% de aprovação pelos estudantes como ótimo ou bom. Ou muito bom, aliás, muito bom ou ótimo. É realmente impressionante positivamente o trabalho. Eu duvido que tenha muitas instituições no Brasil com um percentual tão elevado de pessoas tão bem reconhecidas, muito competentes. Parabéns aí aos meus colegas, já que eu também sou docente, por todo esse trabalho. O senhor tem muita responsabilidade nisso também, meu professor. Te agradeço. Diretamente. Muito gentil. E aos nossos alunos, né? A gente mencionou aqui um que agora pegou primeiro lugar em doutorado numa Universidade Federal, mas a gente tem tantos exemplos de sucesso, de dedicação. A gente vê nesses eventos, né? Veja só, no dia da abertura você estava lá, a gente deve ter umas 400 pessoas no auditório, fora quem estava assistindo. Um silêncio para ouvir tudo, absoluto. Os nossos estudantes da FMU e da FIAN são compenetrados, são interessados, são batalhadores. Batalham todo dia para continuar estudando com a gente. E vai minha mensagem que não desistam. A melhor forma de atravessar e de passar por momentos difíceis, a sociedade brasileira ainda está em recuperação, uma recuperação econômica e social, é você investindo na sua formação. Então, não desistam, essa é a primeira, e espelhem-se em tantos casos de sucesso de quem se formou com a gente ou em outras instituições. Sim, claro. Né? Fazer um curso universitário é um desafio, mas é recompensador intelectualmente e profissionalmente. Então, parabéns aí por tanta dedicação aos nossos estudantes. Aliás, o nosso palestrante de hoje cedo, ele fez um curso de rádio e TV conosco também. Mais um egresso, mais um formado aqui. É muita gente, né? A gente teve aí com o Sebrae, a palestrante ela fez estudou em várias instituições, e inclusive na FIA. Né? Então, é incrível, né, como a gente é participativo na sociedade nacional. Professor Furriela, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, um prazer, viu? Eu que agradeço o convite, parabéns de novo aí para todos nós, em termos aí personalidades como você, trabalhando aqui com a gente. E essa rádio incrível, feita por professores e estudantes. Faz com que seja bem diferente das outras que tem no mercado, não desmerecendo nenhuma delas. E feita pelo senhor também. Muito obrigado. Obrigado.